boa noite, meu povão! Tudo bem com vocês? E aí, Olavo? Tudo jóia? Entrei, agora você Tudo foi. bem? Tá me ouvindo? Tô, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo direitinho, te vendo direitinho também. Galera deu feedback aqui também que tá tudo certo. Então estamos ao vivaço já. Pronto. Ah, beleza. Obrigada, Cristiano. Boa. Galera já tá te mandando um abraço aqui. É, Olavo. Turma boa. Esse aqui eu não vou saber quem que é, a G28, não sei, mas também tô te mandando um abraço, Olavo. não apareceu pra mim, não. Tem algumas coisas que aparecem só pra quem tá fazendo a live, sabe? Hum, Deixa eu só dar um recadinho pra turma aqui e a gente já dá início ao nosso papo. Turma, para quem tiver aquela perguntinha maravilhosa pro Olavo, manda aqui embaixo nesse balãozinho que tem uma interrogação, porque às vezes as mensagens vão subindo, a gente vai se perdendo aqui, mas se tiver aquela perguntinha que não pode faltar, manda aqui que eu vou, sempre que encaixar na conversa, eu vou trazendo pro nosso papo. Ó, eu brinco aqui, Olavo, que sempre pode ter pergunta, sempre pode ter tudo, mas não pode faltar a zoação com o convidado. e não Então a falta, galera né? que já De jeito nenhum. Então tem que ter. Então a turma aí, os amigos do Olavo, por favor, tá? Vocês podem ficar à vontade para descer a lenha nele aqui, tá? Olavinho, já quero agradecer você ter aceitado o convite de estar aqui hoje. E eu queria iniciar a live com você contando um pouquinho de você. Como é que foi que esse mundo da moto entrou na sua vida? A gente viu um pouquinho ali de você hoje, mas eu queria que você contasse para a turma como que tudo isso começou. Pô, é mais que um prazer aí, agradeço mais uma vez o convite aí, poder estar, essa oportunidade de a gente estar aqui trocando esse papo. Esse mundo da moto, eu digo que ele sempre teve comigo desde que eu nasci, porque meu pai sempre andou de moto e meus dois irmãos também. Então, consequentemente, quando eu nasci, meu irmão já tinha meio que uma ligação com a moto, tudo, e eu cresci nesse meio. Quando criancinha, já com 2 anos, eu já comecei a andar de moto. Antes eu já andava sempre no tanque da moto do meu pai. Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram muito e tudo. Então, tipo assim, desde criancinha, meu mundo sempre teve moto. Eu falo que nunca fiquei sem moto, né? Só que eu comecei a competir mesmo, digamos que tarde. Eu comecei a competir com 16 anos. Então, assim, o resto desse tempo todo foi só trilha, final de semana. Tinha um final de semana que sim, um final de semana que não. Então, nunca fui inserido nesse meio da corrida, mas da moto sempre fui. Sempre off-road, sempre trilha. Então, acho que é por isso que eu gosto tanto aí do hard enduro. Sim, sim. Então era mais pela diversão mesmo, né, Olavo? Não Exatamente, tem, nunca. tipo assim, não foi a competição que te trouxe ao mundo das motos, mas sempre foi mais esse lado mais hard também, né? Exatamente, nunca foi, tipo assim, meus pais nunca, quando eu era criança, nunca quiseram fazer um piloto. Isso meio que foi acontecendo e com o tempo, quando eu comecei a competir, deu certo. Fluiu, né? Exatamente. Isso é muito legal, cara. Muito. Quando eu vi sua foto hoje, pequenininho, de roupinha e tudo na moto, eu falei, ah, não, gente, não aguento. Isso é muito raro. A gente vê mais menininhos pequenininhos assim, ou menina mesmo, pequenininha assim, com família de motociclista, com a galera da competição. O que que você acha que trouxe os seus pais a ficarem tranquilos de você andar de moto tão pequenininha assim? Eu acho que foi a insistência do meu pai de querer que a gente andasse. Ele queria comprar uma moto. Minha mãe falou assim: não, só quando você. Na hora que ela viu que ela não tinha mais pra onde fugir, ela começou a apelar para os equipamentos. Ela falou assim: não, ele só vai andar na hora que tiver tal equipamento. Meu pai foi, arrumou esse equipamento pro meu irmão. Não, falta aquele, aqui até ter tudo. Meu pai conseguiu tudo. E para criança, que é difícil, né? Naquela época, então, era mais difícil. E na hora que ele conseguiu todos os equipamentos, aí minha mãe não tinha mais pra onde fugir. E aí eles compraram a motinha e começaram. Eu acho que isso
foi uma coisa muito bom, um investimento que eles fizeram familiar, porque querendo ou não, você tem um esporte onde você pratica junto com seu filho aproxima a família, né? Então eu acho que a proximidade que eu tenho hoje com meus pais, eu tenho grande parte da relação que a gente tem e de sempre que a gente esteve junto no meio do esporte. Sim, e isso que você falou é uma coisa que a gente conversa muito, né? Lá nos treinos, Olavo, que o esporte, independente de qual área que a gente esteja falando, do motociclismo ou outros esportes, ele transforma as pessoas, né? Ele traz toda aquela carga, toda aquela energia que você poderia estar dedicando para alguma coisa errada, você traz para um lado positivo. Exatamente. Então, eu acho que assim, o esporte ele tem só a somar na vida de todo mundo. Eu acho que ele ensina a gente muitas coisas que a gente só aprenderia, acho que nem aprenderia se não fosse pelo esporte. E é até bom a gente estar virando essa chavinha. Eu queria que você trouxesse na sua visão, Olavo, o que, que você acha que foi a construção do esporte, né? Desde que você é novinho, que você vem de trilha, que você vem observando, e até o momento que você começou a competir até hoje, o que, que você acha que está desenvolvendo nesse lado no geral do motociclismo? Você fala referente a mim ou ao esporte no Brasil? Ao esporte no Brasil. Eu acho que, por exemplo, assim, quando eu comecei a andar, eu acompanhava muito pouco, e fui ficando mais velho, a gente comprava todas as revistas da Promoto aqui em casa, então eu lia tudo. Então a gente só acompanhava por ali. E eu lembro quando teve o Paul Bolton veio para o Brasil e foi em Poços. Meu pai foi assistir, foi lá, eu com meu irmão a gente não conseguiu ir, a gente não pôde ir. E eu lembro do meu pai chegar e contar pra gente como foi tudo. Teve Minas Riders e a gente também não conseguiu ir. E eu comecei a acompanhar somente pelo celular. E eu vi que o esporte começou a vir mais pro Brasil, começou a aumentar e tudo. E veio a pandemia. Aí foi meio que um corte, isso tudo eu acompanhava somente pelo celular, e depois da pandemia eu comecei a participar. E desde 2021, quando eu comecei a correr até esse ano, eu acho que esse ano foi a principal mudança que a gente teve no nosso esporte. Tá assim, a gente tá vendo provas em todas as regiões do Brasil, a gente tá vendo que tá tendo prova de hard enduro, ou seja, uma prova de enduro, de motocross. Eu acho que a moto em si tá sendo bem mais valorizada no Brasil. E eu acho que o hard enduro ele vai ser o esporte mais valorizado, não mais valorizado, mas que tem mais tendência a crescer agora, nesses próximos anos, porque acho que todo mundo que está participando do campeonato esse ano e participou do campeonato nos outros anos conseguiu ver o quão diferente está sendo esse ano, o quão eles fizeram um investimento bom esse ano. E eu acho que isso só anima mais os pilotos e só tende a ser melhor e melhor para a gente. Então eu acho que o esporte, enxergando hoje no Brasil e no mundo lá fora, acho que a gente está no caminho certo. Ah, com certeza, com certeza. Eu tive o privilégio de entrevistar o presidente da CBM. Falei errada, que é feio, né? Poxa. Eu tive o privilégio de entrevistar ele e ele falou uma frase comigo que eu fiz uma pergunta para ele assim, Olavo, por que que o enduro, o Raj Enduro, é a menina dos olhos no esporte no geral, né? Que a gente sente que tem ele, algo do tipo, né? E aí ele comentou que ele veio desse lado e que ele acredita que é uma área que é muito democrática, que ela abre portas para todos os tipos de piloto. Eu acho que é exatamente isso, porque o cara que, independente do nível dele de pilotagem ou não, ele for ali numa prova, se ele escolher a categoria certa dele, ele vai conseguir se divertir e se desafiar. E eu acho que a moto é um esporte que a gente consegue ter proximidade com nossos ídolos mais fácil. Eu acho que é o mais acessível que a gente tem. Por exemplo, assim, ó, o Rigor é nosso ídolo. Pô, hoje eu consigo correr com o Rigor. Se você for numa corrida, você vai ver o Rigor, você vai conseguir tirar uma foto com ele. Digamos que o Rigor hoje é o nosso Neymar. Vamos fazer essa comparação. Você não consegue tirar uma foto com o Neymar em um jogo qualquer. Então, acho que isso Sim, que é o mais legal do nosso esporte. Você consegue ver de perto tudo o que acontece. verdade. Verdade, eu gostei da sua comparação porque faz uma referência muito legal realmente as pessoas que acompanham, as pessoas que gostam, as pessoas que admiram, que estão do lado de cá vendo, ou os pilotos que
desejam se tornar aquilo, né? Com que tem como referência aquela pessoa. Exatamente. Verdade, verdade. Lavinho, e conta pra gente quais, durante esse período que você começou realmente a competir, quais foram os maiores desafios que você foi enfrentando e que você foi adquirindo cada vez mais consciência de que você queria ser um piloto? Bom, eu acho que o mais difícil de tudo é você conciliar a sua vida de piloto, de atleta, com as outras coisas. Porque, tipo assim, eu sou piloto, mas antes de ser piloto, eu sou um estudante. Eu sou um universitário, então acho que a principal coisa que a gente tem que ter é essa cabeça. Que antes de tudo, a minha profissão é outra. Mas eu acho que é ter o psicológico bom, saber a hora de abrir um pouquinho a mão de treinar e de sair, de curtir algumas coisas pra você ter o foco ali. E eu acho que eu consegui virar essa chave fácil. Tanto é que foi na pandemia que eu comecei a me dedicar mais. Então, assim, eu tava em casa, falei assim, foi a época que eu acho que eu mais andei de moto. Então, eu já saí, quando a gente voltou a poder sair, eu já voltei com, acho que a cabeça um pouco diferente. E acho que a parte mais difícil é essa, você saber que você vai ter que se abdicar de certas coisas para poder estar ali dentro do esporte, só que é gratificante. Eu acho que todo esforço, no final, ele vale a pena. É uma coisa que, se você quer, se é seu sonho, se você gosta, continua e batalha, porque no final você não vai se arrepender. Você vai ver o quão bom foi todo o seu esforço. E sim. Ó, e o João comentou aqui que você é o Neymar dele, tá? Adorei. Ai, Olavo, esse povo é besta demais. Pô, gente, adoro isso. Muito bom. Mas aqui, hoje você tem o Rigor como uma referência, mas outros pilotos te veem e tem você como referência. Isso é natural, isso acontece mesmo. Isso é muito legal, tipo assim, da gente começar a perceber, né? De às vezes pessoas virem e às vezes pedir pra tirar uma foto ou só tirar uma dúvida com a gente se sentir importante, sabe? Eu acho que isso é o mais legal do esporte também, a gente começar a ser visto e tudo. Sim, sim, com certeza. Olavo, a gente falou aqui da evolução do esporte, né? E teve um comentário aqui que também falou sobre a questão das redes sociais trazerem mais essa visibilidade. Conta pra gente, essa evolução também como piloto, os momentos que você teve ali que você falou assim, agora eu tô evoluindo, agora eu sei que eu sou outro piloto. Bom, eu acho que é difícil, ó, escolher alguma prova que você tenha finalizado e falar assim, nossa, não tô cansado. Mas acho que foi provavelmente a primeira prova que eu fiz e me senti bem no final e andei bem durante toda a corrida. E quando eu comecei a ser visto, quando eu comecei a ser enxergado, quando eu comecei a ser elogiado, então eu acho que essa foi ali quando eu virei a chave, assim, de verdade, que eu acho que eu falei assim, nossa, acho que eu tô seguindo o caminho certo e acho que eu tenho que continuar. Sim, sim. Isso é muito legal, né? Porque todo esforço, que é muito esforço, pelo que você falou, a gente tem uma vida pessoal, a gente tem um trabalho, e além de tudo, ainda entra o esporte, né? Então é muita coisa para se dedicar e é um conjunto muito forte para poder você falar assim, cara, agora eu me considero outro patamar aqui dentro. Eu acho que, tipo assim, pelo menos. Eu acho que a gente é todo mundo igual, todo mundo é tipo assim, tem uma vida normal, todo mundo é ser humano, todo mundo erra e tudo. Só que às vezes você tem que estar ali e ser um exemplo para outras pessoas. Quando a gente chega em certo lugar, a gente tem que passar a ter uma noção que a gente é um exemplo para as outras pessoas e mostrar que, tipo assim, ó, todo mundo consegue. Tipo assim, eu não sou nenhuma estrela, nem nada, eu sou uma pessoa normal. Eu só me dediquei e acho que estou seguindo o caminho certo, estou tentando buscar cada dia mais melhorar e sei que, tipo assim, eu não sou nem um terço do que eu quero ser ainda. Então, eu acho que. E isso eu enxerguei em pessoas que me mostraram a mesma coisa. Que, tipo assim, mostraram, tipo assim, olha, eu sou uma pessoa normal. Então, tipo assim, basta você querer, tentar, correr atrás,
que você vai conseguir. Então, acho que isso é o mais legal, a gente ter pessoas que consigam nos apoiar e nos mostrar o caminho certo. Sim, sim. Nossa, eu gostei bastante dessa pergunta do Leon. Ele já mandou aqui e eu já vou fazer ela para você. Ó, e o nível do hard enduro do Brasil já está quase igual a dos gringos? Olha, eu fui em uma prova lá fora, que é o Romanix, que são 4 dias de prova. Então, é bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil, mas eu te garanto que, com certeza, nossas provas, do jeito que estão indo, elas conseguem tranquilamente aí bater com algumas provas do Campeonato Mundial. Eu acho que a gente é tão bom quanto eles e alguns quesitos até melhores. Então acho que o Brasil aí, acho que a gente está seguindo o caminho correto, tá com as pessoas certas, nos ajudando, e acho que agora a gente já está começando a ser muito enxergado lá fora. Muitas pessoas já sabem que a gente existe agora e que a gente é forte nesse quesito. Sim. Sim, eu acho que tem muito a ver com. Eu acho que não tem a ver com o nível de piloto, mas com o Exatamente. acesso maior que eles têm lá, né, o Olavo? Eu acho que de lá fora, toda vez que você olha alguma coisa lá fora, tem um impulsionamento muito forte de família, de governo, no geral, né? Eles gostam muito do esporte motociclismo. Aqui no Brasil sempre foi construído muito mais em cima do futebol. Então agora a gente está vendo esse corre, esse desenvolvimento em cima do motociclismo muito forte, né? A gente está vendo as marcas olhando, a gente está vendo um olhar diferente real para isso. Então aí se consegue ter mais pilotos dedicados a esse lado, porque o esporte em si ele é muito difícil, é caro, né? Então, para você simplesmente tomar conta de tudo, além da sua vida pessoal e também treinar, estar ali em cima daquilo e se desenvolver como piloto, só por conta própria é muito difícil. É muito discrepante a diferença, por exemplo, em Sabrina. Você vai ter uma prova, o Campeonato Mundial, e você mora na Europa, você mora na Espanha, Portugal, Itália, que seja ali. A distância que o pessoal, vou dar um exemplo aqui do Brasil, o pessoal do Sul vai andar para ir em Cuiabá agora na nossa última etapa, eles cortam lá na Europa 4, 5, 6, 7 países. Então, isso é sobre acessibilidade, né? Ex- Que eu acho que é o Exatamente. mais diferente. Então, eu acho que isso é o que muda lá também, né? Muitas marcas estão de olho só lá, e eu acho que com toda essa vinda dos gringos aqui pro Brasil, eles estão começando a olhar aqui para dentro também agora. Sim, sim, tá fazendo um movimento, né? O que a gente está falando, tá sendo construído pelo fato das redes sociais também tomarem essa proporção muito maior do que a gente poderia ter antigamente. E essa questão dos pilotos estarem se dedicando mais também e as marcas estarem apoiando, né? Exatamente. Eu acho Sim, que todas as marcas entraram muito, muito animadas esse ano. E acho que sim. ano que vem vai ser melhor ainda. Com certeza, com certeza. Olavo, a gente já sabe que você é da equipe 3R da KTM. Eita ferro, hein? Hoje. Não liga, não, gente. Calma aí que essa voz vai sair. Da KTM, eu queria que você contasse um pouquinho da rotina de treinos e como que funciona todo esse diferencial para a equipe, como é que é feita essa escolha aí, como é que você se destaca para ser uma parte da equipe ali mesmo. Bom, no começo do ano eles entraram em contato comigo, que estavam querendo voltar com a equipe e tudo, e me chamaram. Eu fiquei muito feliz, óbvio, e aceitei na hora. E basicamente a gente tô com um treino aí hoje de acompanhamento com meu personal trainer, o Vinícius, da TSB. E eu tento andar de moto pelo menos 3 vezes na semana, na minha moto normal, de enduro, com um treino, tudo. E agora eu tô também lá na Moto Trail Brasil, treinando trail uma vez na semana fixadamente, e tento andar mais uma vez no final de semana, porque eu acho que o trail é a base de tudo, de qualquer modalidade. Para mim, acho que o trail é a base, falando em moto. E o meu acompanhamento físico é a academia durante 5 dias da semana. E também tem acompanhamento de nutricionista e tudo. Então, acho que esse ano está sendo meu ano muito bom. Falando profissionalmente, acho que está sendo o meu melhor ano.
E você falou um pouquinho aí da questão da moto trial, do trial. Como é que você vê essa evolução sua com essa modalidade? Porque assim, a gente tem uma referência muito grande lá de fora, né? A gente falando piloto gringo, eles a base deles é o trial, eles começam pilotando com o trial e a gente não tem muito essa cultura aqui no Brasil. Você começou depois também. O que que você acha, Olavo? O que que você está sentindo aí de diferença maior dessa questão de pilotagem e sentindo agora que você está podendo ter acesso a esse tipo de informação? Eu acho que o mais diferente é porque se você anda na moto de enduro, ela ainda aceita erros. Você vai conseguir andar tudo, se você der uma erradinha aqui e ali, ainda você consegue consertar e andar nela. O trial, você tem que fazer tipo, tudo 101% correto para você conseguir passar um obstáculo, para você conseguir obter a técnica correta, fazer tudo certinho. Então, acho que isso é o que te ajuda na moto. Você começa a andar mais ciente, você começa a usar mais a técnica, consequentemente, você cansa menos. Quanto mais técnico você anda, menos tecnicamente você vai errar e menos você vai cansar. Então, acho que isso é um diferencial. Você, parece que você fica mais conectado com a moto. Então, acho que isso tem feito muita diferença na minha pilotagem. Agradecer mais uma vez aí o Cristiano, o pessoal da Montreal Brasil, tem, nossa, tem me ajudado demais. Ai, que legal ouvir isso. Mas sabe o que é mais legal? Eu tenho a oportunidade de te ver treinando. E aí, quando eu te vejo competindo, eu falo assim, gente, ele tá fazendo lisinho, ele tá fazendo igualzinho. Então, a gente realmente vê você colocando em prática quando você tá competindo ou quando você tá, né, andando lá nas trilhas. Como que muda, como que facilita a transposição de vários obstáculos. Exatamente. Você tem certas coisas que você vê os gringos vindo aqui agora pro Brasil, você vê eles fazendo certos movimentos, passando certos obstáculos, que você vê que é exatamente o trial, que a gente vê nas aulas de trial, eles estão fazendo exatamente na aula de enduro. E lá eles começam a andar muito cedo, né? Em vez de eles começarem, igual eu vi na minha foto aí, andando na motinha e tudo, eles começam no trial. Eles só vão andar de moto de enduro mais tarde. Então, toda a base deles é no trial. Verdade. E assim, você acredita que essa base ela funciona para qualquer coisa, ou Olavo? Você acha que tipo é mais para quem quer competir, não tem a ver com outras modalidades? Fa- em- Falando de moto, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que o trial tá interligado com tudo. Porque ele te mostra que você não pode errar. E eu acho que você leva isso para qualquer modalidade que você for do motociclismo. Verdade, verdade. Olavo, você comentou que sua primeira vez competindo fora foi no Romanix. E a galera veio a delírio, porque eu vi que muita gente não conhecia o que que era a competição, muita gente aqui no Brasil não tinha nem noção, e aí vendo pessoas próximas como você e o Rigor, a gente teve conhecimento desse tipo de competição. Quem às vezes adora motociclismo, mas não tinha essa ciência do que era. Conta um pouquinho pra gente como que é o Romanix, como você ficou sabendo, como é que é a competição. O Romanix é uma prova que geralmente é uma etapa do Campeonato Mundial, mas ela é muito tradicional. Esse ano foi a 21ª edição e eu acompanho há muito tempo, né? É a maior prova de hard enduro do mundo. E eu tentei, a gente veio cogitando de participar dessa etapa lá fora, tudo. E ano passado eu fui para assistir e acompanhar o Gui. Ele me levou como apoio e tudo. Então, desde já agradecer muito ele, que ele me abriu os olhos de como seria e como poderia fazer tudo. E a gente conseguiu, ano passado, eu decidi que eu iria correr esse ano. E a gente vai para lá na Romênia, é uma preparação, tipo assim, um ano antes você tem que fazer, porque é muito diferente do que a gente está acostumado aqui. E a gente vai, geralmente, chega lá uma semana antes da corrida, sai daqui do Brasil e chega lá na Romênia, geralmente uma semana antes, porque o fuso horário é muito diferente, lá são 6 horas na frente. E os dois, três primeiros dias só, geralmente, pra gente acostumar com o fuso horário e tudo, depois a gente já pega uma moto. É muito difícil essa logística de conseguir levar a nossa moto. É muito caro você levar sua moto de um continente para o outro. Então, lá eles têm várias equipes que fazem o serviço de aluguel de moto e serviço de corrida, né? Que vão te fazer o apoio durante a corrida. É que Então, legal. você geralmente chega lá, vê, já pega sua moto, põe as peças que você quer pôr, testa, né? Treina alguns dias antes da corrida. E aí, na segunda-feira, começa na terça. Na segunda-feira, a gente tem um desfile
Por exemplo, esse ano foram 64 nações diferentes. Então, se eu não me engano, foram 819 motos largando. Então, tipo assim, é muita gente, é muito organizado. Aí na segunda-feira a gente faz esse desfile pela cidade, todo mundo com bandeira e tudo, e chega até o prólogo, que é numa das principais avenidas de Sibiu, e a categoria Gold, eles fazem um reconhecimento, eles treinam, tudo somente a Gold. Como lá eu fui na Silver, eu fui para assistir, entender, ver eles passando alguns obstáculos, porque na terça-feira a gente chega cedo, a gente pode caminhar pelo prólogo e a gente só tem uma chance de fazer um melhor tempo. Nossa. A classificatória é só uma chance. Então, você não treinou, você não pode andar de moto no prólogo, somente a Gold. E Uhum. aí a gente vai, larga e faz essa volta e os 35 melhores tempos se classificam para uma final. E aí Cara, eu fiquei em 11º, consegui me classificar bem e fui para essa final. Aí a final é uma bagunça, são 35 motos juntas dentro da pista. Foram 7 minutos mais uma volta. Então é muito intenso. Eu fiquei em 14º depois do resultado final. E aí isso define a ordem de largada da gente pro primeiro dia no mato, primeiro dia de off-road. E aí você recebe você é obrigado a correr com o GPS. Lá ele coloca um track do dia e você vai seguindo pelo GPS e pelas placas que tem no meio da trilha. Então, o primeiro dia foram 160 quilômetros. A gente rodou no primeiro dia. E esse primeiro dia a gente saiu de Sibiu e chegou em Sibiu. Aí o segundo dia a gente ia ter esse ano que chama etapa maratona. Então a gente sairia de Sibiu e iria dormir em outra cidade. E a nossa. equipe não pode ir, você tem que. Sua moto quebrar alguma coisa, você tem que se virar com o que você tem. E só no outro dia a gente voltaria. Então, o segundo dia, a gente saiu de Sibiu, foi dormir em uma cidade. A gente rodou 200 quilômetros de trilha esse segundo dia. Exato. A gente chegou nessa cidade, dorme em outro hotel, tudo. Você tem que colocar dentro. Eles te entregam na hora da inscrição um saco plástico imenso, com o seu número escrito saco da maratona. E você coloca as coisas que você queria que tivesse lá na cidade, você tem que colocar dentro do saco. Então, uma roupa limpa, coisas pra você tomar, pra você trocar de roupa no hotel, dormir, higiene pessoal, tudo você tem que colocar lá. E eles mandam pra lá, pra esse hotel, você dormia à noite, no outro dia colocava tudo nesse saco de novo, pegava sua moto, deixava o saco com a organização e voltava fazendo trilha. Então, o terceiro dia foram mais de 200 quilômetros voltando para Sibiu. E o último dia foram 140 ou 150 quilômetros, se eu não me engano. E aí a chegada são 4 dias de trilha. É muito Caramba. intenso. E aí o resultado é a soma de quantidade de horas que você rodou todos os dias. Quem fez o menor tempo ganha. Nossa, muito pesado. É muito pesado. Muito pesado. Cara, 100 km de estradinha de chão já é de morrer. Então, eu fico imaginando de trilha, de trilha. Eu fiquei com uma dúvida, Olavo. Essa questão de vocês acompanharem um mapa ali, é estilo regularidade ou não? Tem um mapa certinho? Como é que é voltado para o enduro de regularidade ali ou não? Não tem nada a ver. Não, não são coordenadas, né? São geralmente, tipo assim, ele vai ter como se fosse um Waze, você a sua setinha ali e a marca da trilha, assim, no GPS. A Entendi. gente não trabalha por Sim, referências. Tipo assim, a tal árvore, à direita. Não, o GPS mesmo, como se fosse, ele tá ali marcado o seu caminho e tem a sua setinha. entendi, entendi. Tem uma perguntinha bem legal aqui também do Gustavo, que ele está perguntando se com moto alugada não fica mais difícil ainda. Eu fui e aluguei a mesma moto que eu ando aqui no Brasil, né? A mesma marca, a mesma cilindrada, mesmo óleo e tudo. Mas muda, óbvio que muda um pouquinho, mas facilita muito a gente ter a possibilidade de alugar uma moto muito igual à nossa e levar as peças que a gente tem de preferência, que não podem faltar e tudo. Sim. Então acho que isso ajuda bem a gente, mas se fosse na nossa moto era outro assunto. É porque você tá alinhado com a sua moto. Por mais que seja o mesmo Exatamente. modelo, mesma cilindrada, sempre tem alguma diferençazinha, né, Olavo? Exatamente. Se o seu guidão tiver um pouquinho mais torto, se já tiver acostumado, você vai andar melhor que o seu guidão torto.
Verdade, verdade. E olha lá, você comentou sobre os pilotos que vão lá. Eu fiquei na dúvida sobre, tipo, nível de pilotagem. Se é, tipo, sertões. Você tem que ter um nível de pilotagem, comprovar esse nível de pilotagem para você estar na competição. Não, se você fez a inscrição, pagou a inscrição, você pode correr. Aí vai de você definir qual é o seu nível, porque, por exemplo, se a categoria Gold, o primeiro dia, teve um cara lá que ele teve que ir embora a pé, porque a moto dele caiu numa ribanceira lá e não tinha como tirar. Então, assim, aí vai. Você tem que ter noção qual é o seu nível de pilotagem, se você é capaz ou não, e se desafiar. Nossa Senhora. Eu acho que deve ser mais difícil ainda, porque quando você coloca um nível de pilotagem, a pessoa meio que tá limitada de poder participar daquilo. Agora, quando você não tem um nível de pilotagem, a pessoa pode ir, tipo, ah, eu não sei se eu dou conta, vai, tchau. E chega lá, é essa loucura que você tá falando. Exatamente. E lá é muito outra realidade. É muito. Parece realmente outro mundo. Não é? Muito diferente do que a gente está acostumado aqui. Imagino. E falando de Romanix, você sendo o segundo brasileiro a conseguir concluir a categoria Silver, é uma conquista incrível, né, Olavo? E eu queria que você contasse pra gente quais foram os maiores desafios físicos lá e mentais que você enfrentou durante a competição. Ah, eu fico muito feliz de poder dizer que eu fui o segundo brasileiro a completar a categoria Silver lá. Foi desafiador demais. Eu acho que fisicamente falando, é o cansaço dos músculos de tomar pancada. Por exemplo, em cãibra eu não tive nenhum dia, eu tive cãibra. Mas no último dia, qualquer tronco, qualquer coisa que eu ia passar, eu tipo assim, doía como se alguém estivesse me dando um murro, sabe? Porque eu acho que meu foram mais de 24 horas de moto, somando tudo no total. Então, assim, você fica muito cansado, a mão da gente dói demais. E psicologicamente é a chuva. A chuva lá, tipo assim, demanda se você vai completar o dia ou não, se você vai andar 5 horas ou se você vai andar 10 horas. Então, assim, todo dia, o segundo dia foi o dia que eu passei mais medo com a chuva. Toda hora que você tá andando assim, que você tá seguindo o GPS, aí depois mais ou menos do meio-dia, é lei que lá vai chover. Todo dia chove, todo dia lá chove. Então depois do meio-dia, quanto mais cedo você anda, melhor é. Mais chance você tem de não pegar chuva. Passou do meio-dia, você já começa a ver, tipo assim, a nuvem preta vindo, e aí você tá seguindo o GPS e ele foge da chuva. Aí você dá aquela relaxada. Pouco pra frente ele já vira pro lado da chuva de novo. E no segundo dia, assim que a gente tava chegando, né, na cidade que a gente ia dormir, eu vim e separou a Gold da Silver e a Silver subia uma trilha assim, bem na crista de uma montanha. Na hora que eu comecei a subir, começou a pingar. E era uma trilha assim que eu vi ali que se chovesse, era impossível passar sozinho e mesmo dois ia sofrer muito lá. E era uma terra muito fofa, muito solta. Eu lembro que eu voltei lá embaixo, vim, colei a mão e passei a pior parte e fui colando a mão, tipo assim, sem medo de cair mais, né? Porque a cabeça da gente só pensa na chuva. E logo depois tinha uma descida muito grande e uma outra trilha subindo. Depois dessa outra trilha subindo, eu vi que a chuva tinha ficado para trás e ele deu uma relaxada. Mas foi o pior dia, psicologicamente, para mim foi o pior dia, porque eu fiquei com muito medo de pegar a chuva ali e ter grandes problemas. E no último dia, o dia não acabava. Nossa. O último dia, o service point foi, por exemplo, assim, 80% da prova. A gente fez 80% da prova e chegou no service point. Normalmente é 50, 60, às vezes até 40. E o último dia foi muito discrepante essa distância. Então acho que isso também judiou bastante. Nossa. E a gente, do lado de cá assistindo, né, a gente viu uma emoção muito grande do seu pai lá junto com você, da galera que estava junto, os brasileiros que estavam acompanhando ali toda a competição, né? A galera ficou muito emocionada. Como é que é quando você chega ali no final, você vê assim, meu Deus do céu, eu concluí e as pessoas que estão junto com você, que loucura. De cá a gente emocionou, eu fico imaginando, sei lá.
Nossa, eu não tenho nem explicação pra dizer como que foi aquela sensação. Eu lembro que na hora que eu cheguei lá na Gusterita, eu só conseguia pensar na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos, que tipo assim, que sem eles eu nunca teria chegado lá. E o pior de tudo é essa distância, né? A gente tá aqui no Brasil é muito difícil, então assim, a gente conseguiu tudo do meu pai e comigo, mas de chegar lá assim, não poder dar um abraço nem na minha mãe, nem nos meus irmãos, isso é difícil, mas nossa, é muito gratificante assim que eu já cheguei, a gente já ligou pra eles, poder conversar com eles, mas tipo assim, na hora que você chega ali, a minha primeira reação é tipo assim, isso é verdade mesmo e pensar neles, eu agradecer o tempo inteiro. Ô, Olavo, e quando eu vi o seu pai chorando, eu fiquei pensando assim, cara, eu fico imaginando o seguinte, a construção disso tudo até chegar ali. Deve passar um filme na cabeça, muito louco, de tipo assim, de tudo que você foi treinando, tudo que você foi vivendo. E só vinha isso na minha mente, eu vendo seu pai chorar, tipo assim, e vendo tudo isso, sabe? Tipo, vendo o esforço, a dedicação, porque a gente que tá junto, a gente vê o quanto a pessoa se dedica ou não. Exatamente. Então a gente vê, tipo, eu estando lá nos treinos com você, eu vejo que cada exercício que você faz, você erra, e você vai e faz de novo, você vai e faz de novo. Então eu acho que quando a pessoa tá competindo, eu acho que deve ser muito, tipo, esse sentimento à tona, sabe? De caramba, depois de tudo aquilo, deu certo. A gente sempre tem que ficar com isso na cabeça, né? Tipo assim, tudo no lugar que a gente tá hoje na vida, a gente tem que pensar que um dia a gente já quis. Lá atrás eu já quis ser quem eu sou hoje, né? Então, tipo assim, eu já quis ter tudo que eu tenho hoje, então a gente sempre tem que olhar onde a gente tá. Você vai olhar pra frente, nossa, eu tenho que fazer isso tudo ainda. Aí você tem que olhar pra trás e falar, nossa, mas olha tudo que eu já fiz. Então acho que o principal é isso. Exatamente, exatamente. Tem uma perguntinha bem legal do Vitor aqui. Ele perguntou se teve alguma quebra de moto no meio da trilha. Não, mas é muito comum, tipo assim, várias pessoas. Teve um cara que quebrou um guidão. Eu cheguei no Search Point, eles estavam com a moto dele arrumada lá, o cara quebrou o guidão assim mesmo. Tem gente que ferve a moto, funde o motor. Tem gente que, igual o cara da Gold lá que eu falei no primeiro dia, ele derrubou a moto dele na ribanceira lá. Ficou sem moto, mas comigo não teve nenhuma quebra muito feia, não. Só coisas E tipo, normais, um panetinho e tudo. ah, não, isso é tranquilo. Mas aí, tipo assim, eles repõem o pessoal que você alugou a moto, eles repõem isso, ou como é que você tem que fazer? No meio da trilha, tem que estar com você. Eles só podem mexer na sua moto no service point, que é geralmente aí no meio do dia. Então, você tem que conseguir chegar no service point. No meio da trilha, você não pode ter ajuda externa, só de Ah, piloto para piloto. entendi. E esse cara mesmo que ficou sem a moto, tipo assim, eles repõem outra moto pra ele depois, ou não, acabou, já era. Não, tem que ser a mesma moto, porque o pessoal da Gold, a moto tem que passar por uma vistoria. Ah, meu Deus. Então, tipo, já era. Porque a organização para eles conseguirem tirar a moto dele de lá no mesmo dia era muito difícil. Mas a prova é Nossa. muito organizada, por exemplo, você tem que mostrar que você tem os números salvos, tipo assim, tem um número para quebra de moto e dois números de emergência física, né? Então, tipo assim, eles conseguem te localizar, tem um rastreador, saber onde você tá e tudo. Então, esse quesito da prova é muito segura, eles são muito organizados, são muito, No- é muito diferente. Caramba. E deve ser muito legal também ver tudo isso, né? Você falou que a primeira vez que você foi, você teve a oportunidade de ver. Então, quando você foi competir, você já sabia muita coisa também, né, Olavo? Já, mas isso é engraçado, é muito diferente do que a gente pensa, né? Mesmo a gente assistindo daqui, você tem uma visão, aí você vai assistir lá, você tem outra visão. E eu fiquei muito na parte de organização, ir pro service point, vai pra largada, vai pra chegada. Então eu tinha essa visão de como que era mais ou menos a rotina ali, mas não tinha tanta noção de como que era no meio do mato. Então, assim, nossa, agora a cabeça da gente vira outra, sabe? A gente realmente entende como tudo funciona, é muito, muito diferente. Sim, sim. E todas entre essas competições e aventuras aí, qual foi o momento mais marcante da sua carreira até o momento que você fala assim, caramba, e por quê? Ah, não, depois disso, sem sombra de dúvidas, acho que é o Romanix, né? Alcançar um sonho de criança, sonho de infância. Então, sem sombra de dúvidas,
é o Romanix. Pra mim, até hoje, é o Romanix. Ter ido lá, completar, viver essa prova, toda a turma que tava lá, sem sombra de dúvidas. Caramba. E você acha que assim é o ápice para todo tipo de piloto ou não? Cada um vai ter o seu momento ali em relação a algum tipo de competição. Ah, eu acho que uma competição de nível mundial, uma etapa de um campeonato mundial, participar, seja completar, ganhar, é o ápice de um piloto, eu acho, pra mim. Olá, e me conta uma coisa, você falou isso agora, eu fiquei com dúvida. É, o Red Bull Romanix, ali você fez uma etapa. E aí, como é que funciona para você continuar competindo ali nessa mesma etapa, nessas próximas etapas, ou talvez para poder realmente ganhar um mundial? Como é que funciona isso daí? Igual a gente tem o Campeonato Brasileiro, que são várias etapas e cada etapa você soma pontos, o Mundial é a mesma coisa. Você se filia à FIM, que é a Federação Internacional de Motociclismo, e participa de todas as etapas. E durante todas as etapas você vai somando pontos de acordo com a sua posição, e no final do campeonato, quem tiver mais pontos é o campeão mundial. Entendi. E todas as etapas acontecem em um país diferente? Como é que é? Sim, a gente teve uma nos Estados Unidos agora esse final de semana, e se eu não me engano, a gente tem a final agora na Espanha, que é, é de setembro ou outubro, se não me engano. Então, tipo A assim, a gente teve no Reino Unido, a gente teve na Romênia, nos Estados Unidos, a gente já teve no Canadá, o Brasil já foi palco de uma etapa do Campeonato Mundial. Então, é tudo sempre em países diferentes. E você acha que a gente tem alguma propensão de voltar a ser aqui uma etapa? Eu acho que a gente tem tudo para conseguir isso aí novamente, né? Acho que o Janino aí, lá do CT Fast Brothers, tá trabalhando para isso. E o que for preciso da gente poder ajudar aí, a gente vai correr atrás. Sim, sim. E assim, para vocês que são pilotos aqui do Brasil, qual a possibilidade de conseguir estar em todas as etapas? Eu acho que é muito difícil ainda por enquanto, porque a gente ganhar em reais e ter que gastar em euros muito, desvaloriza muito as chances que a gente tinha, mas eu acho que com todo esse esforço, toda a movimentação que a gente está aí fazendo esse ano, o campeonato, acho que a gente aumenta as chances aí de o Rigor conseguir ir lá para fora. Eu acho que é o nosso sonho ver ele aí podendo correr um campeonato mundial inteiro, né? A gente fica na torcida e acho que isso está cada vez mais próximo para todos nós. Sim, sim, eu acho muito bonitinho você fala de outros pilotos assim, um apoiando o outro, né? Por mais que de alguma forma tenha uma concorrência ali, tem um apoio muito forte um do outro. Sim, exatamente. A gente é tipo assim, independente das corridas, a gente é como uma grande família, né? Todo mundo junto aí, todos. Aí o Vitor já perguntou aqui, ó, qual dos pilotos brasileiros você vê como forte oponente nas competições brasileiras? Pô, eu acho que esse ano aí a gente tá muito legal. Eu acho que a categoria Gold ela tá bem agregada. Então, tipo assim, o Dudu Furtado, os Beckers, que é o Cassiano, o Léo, o Poleto. Acho que a gente tá todo mundo muito próximo, andando ali junto e todo mundo querendo evoluir. Então, acho que esse ano, o ano que vem, só tende a ser melhor as disputas aí. Boa, boa. E Olavo, conta pra gente quais são as mudanças e as inovações no hard enduro que você acredita que vão moldar o futuro da modalidade. Bom, eu acho que todas as etapas agora terem o prólogo e o prólogo tá tomando a proporção que tá tomando, porque querendo ou não, o nosso público principal tá ali no prólogo, que é o mais fácil de assistir e ser o importante para os patrocinadores, né? Quer ver o público, quer a mídia. E tá tendo isso agora também nas trilhas. Então, em Barão de Cocais, eu nunca tinha visto tanta gente na trilha igual eu vi lá. E no Hard Help agora, o Benê fez um negócio muito legal, que era um looping, a gente tinha que dar 3 voltas. Então,
a galera conseguiu assistir bastante. E eu acho que esse é o futuro, é agregar coisas difíceis para nós pilotos e facilidade para o público assistir, para o público vivenciar aquele meio. Então acho que isso vai ser o futuro aí. E tem muito do que você falou, né? Dessa questão de estar perto do seu ídolo, estar perto de uma pessoa que você admira. Se você tem Exatamente. essa acessibilidade de saber o que está acontecendo, igual a gente conseguiu ver o Romanix, a gente conseguiu ter acesso a uma coisa que a gente nem imaginava que acontecia e de uma forma muito fácil, gratuita aqui na internet, que assim, alavancou um monte de apaixonados pelo motociclismo. Exatamente, eu acho que hoje tem muitos meios de comunicações, muitos perfis aí no Instagram, em todos os meios de comunicação que estão indo no hard, estão mostrando como são as etapas e mostrando nós pilotos. Então, acho que isso é muito bom. Sim, sim, com certeza. E Olavo, conta pra gente assim, um conselho que você daria para os meninos que estão começando, que sonham seguir a mesma trajetória que você no motociclismo, no profissional. Conta um pouquinho para esse lado aí pra gente. Bom, eu acho que a primeira coisa é não desistam. Eu acho que todo mundo é capaz de tudo, vai de você, o seu nível de dedicação e vontade. E sempre valorizem mais aqueles que te apoiam, então, do seu lado. Acho que eles que realmente vão te ajudar e te fazer evoluir. Verdade, verdade. E eu acho que tem muito, às vezes, na cabeça de que sem patrocínio não vai, e isso, e aquilo, aquilo outro. Mas o patrocínio vai chegar mediante a sua dedicação também, né, Olavo? Então, exatamente, o maior patrocínio de todos que você pode ter são quem te apoia de verdade. Então, meu maior patrocínio aí é minha mãe, meu pai, minha família, né? Que são quem tá sempre do meu lado, independente da ocasião. Então, tipo assim, se não fosse eles, nada disso teria acontecido, nada desses outros patrocinadores teriam chegado. Então, assim, não é porque sem patrocínio não dá. Não, cara, basta, tipo assim, você se abdicar de algumas coisas, você querer e você fazer acontecer, você ter alguém para te ajudar e tá te apoiando. Então, acho que isso é o mais importante. Exatamente, exatamente. E vem muito daquela premissa, né? Tudo que a gente quer e se a gente corre atrás, vai acontecer, né, Olavo? Uma hora Exatamente. vai, uma hora vai. O negócio é não desistir, porque difícil é para todo mundo. Hum, Exatamente, porque se tá chovendo para um, tá chovendo pro outro, né? Que é a famosa frase. Então, Exatamente. sim, pra todo mundo é a Falou, mesma coisa. falou tudo, falou tudo. Tem alguns pontos assim, a gente não pode negar que e teve vários comentários aqui em relação a isso. É, tem pessoas que têm aquele pontinho ali de, sabe, já nasce com alguma coisa que foi feito para aquilo. Você mesmo Talento, tem muito né? isso. Você e o Rigor têm muito isso. Nasceram para andar de moto. Nasceram para andar de moto. Mas mesmo que a pessoa não tenha nascido com uma certa habilidade, não tenha nascido desenvolvido por algum lado, ela pode se desenvolver. Exatamente. Tipo assim, vai da pessoa se ela tá interessada por aquilo ou não. Ninguém nasce sabendo, né? Ninguém nasce sabendo, pode ser exatamente, tem o fato do talento e tudo, mas eu acho que tudo é treino, tudo é treino. Não adianta você ter talento e não treinar, e não adianta você querer e não fazer por onde. Exatamente. Olavo, você acha que esse lado profissional na moto poderia superar seu outro lado profissional, vida pessoal, a ponto de você se dedicar 100% para isso? Ah, eu acho muito difícil, Sabrina, na visão que a gente tem hoje, aqui no Brasil, eu acho que lá fora sim, mas eu penso que só se fosse depois que eu terminasse os estudos e tudo, Sim, já tivesse sim, minhas coisas prontas, sabendo que se não der certo, eu teria outra coisa para fazer. Eu penso que sim. somente assim, ou se eu tivesse alguém mostrasse um projeto que eu veria ali um futuro, algo que daria muito certo e tal, eu acho que só assim, Isso é muito legal de você falar, Olavo, que você é um menino novo, literalmente, né? também. E às vezes a galera não vislumbrar, porque é igual futebol, né? Vamos fazer a mesma comparação, é igual futebol. É lindo, maravilhoso, você vê o Neymar que explodiu.
mas ele é 1 em 1 milhão no Brasil. Mesmo no Brasil, é 1 em 1 milhão que realmente teve uma vida profissional quando saiu do Brasil. Então a gente tem que entender que certas coisas ainda são difíceis no nosso país. Não significa que você não vai ter que se dedicar, que você não vai deixar de fazer, não. É só para, né, não entrar no mundo de conto de fadas. Exatamente. Exatamente. Um conto de fadas. Ninguém pode achar que tudo é perfeito, né? Sim, sim. Ó, o Vitor pediu para você falar um pouco da diferença das motos 2 tempos para 4 tempos no hard. Bom, a maior diferença, eu acho, é o peso, né? As motos 4 tempos geralmente são mais pesadas que as 2 tempos. E a gente usar mais a moto 2 tempos pela baixa que as motos têm hoje. Elas têm muito torque em baixa rotação e a explosão que a gente precisa, né? Então, geralmente, a moto 2 tempos ela vai ser mais fácil e mais ágil de você pilotar no hard enduro. E as motos 4 tempos elas seriam melhores em alta velocidade, no enduro, né? Eu acho que essa é a gente vê mais. No enduro tem muito mais 4 tempos do que 2 tempos. E no hard enduro a gente tem muito mais 2 tempos. Mas isso eu falo muito na Gold. Por exemplo, uma bronze, uma Iron, acho que a moto 4 tempos vai às vezes ser até mais gostosa do que a 2 tempos. É engraçado você falando isso, porque quando a gente vem de outro mundo, né? Aí você pega uma 2 tempos, você já, tipo, quando eu andei na trial 2 tempos, eu falei, pelo amor de Deus, você que é bruto, ignorante, tal, tal, tal. Aí vem a 4 tempos, você fala assim, meu Deus, não tem como pilotar isso, não. É muito diferente, é muito diferente. Aí o Fernando, pilotar 2 tempos é uma delícia. Gente, é uma delícia, só que quando você vem de um outro mundo, você fala já que ela é ignorante e tal, porque é uma moto pequena, leve. E aí você tá com 2 tempos. Quando você fala 4 tempos, você fala assim, meu Deus, vou voar. Uhum. Exatamente. A moto é muito, muito forte. Bruta, bruta, ó, Diego. E a diferença da 2 tempos injetada e a carburada no hard? Acho que a principal diferença é que a injetada você pode estar muito alto ou muito baixo, que ela não vai mudar, né? A carburação tem esse problema, ela muda geralmente dependendo da altitude, dependendo da temperatura, ela vai mudar. Então acho que essa é a principal. A tua moto 2 tempos injetada, ela vai ser a mesma, independente da altitude e da temperatura que você tiver. Boa. Turma, fechamos as perguntinhas de vocês. E a última perguntinha para o Olavo para fechar com chave de ouro, que é quais são os seus próximos planos? O que que a gente pode esperar de você nas próximas conquistas, nas próximas competições? O que que tem pela frente aí do Olavito? Bom, eu acho que a principal coisa é sempre buscar evolução. Eu estou sempre buscando evoluir, então eu analiso tudo que eu poderia ter feito de melhor nas provas, tudo que onde eu errei, onde eu posso melhorar e busco treinar isso, busco evoluir e quero novamente ano que vem estar aí correndo o Campeonato Brasileiro novamente. Quem sabe vamos fazer de tudo para estar no Romanix novamente. E tô aí muito animado com para onde o Hard Enduro no Brasil tá indo e quero poder ir junto, quero poder crescer junto, ajudar e acho que vocês vão me ver aí por um bom tempo ainda nas provas, se Deus quiser. E se eu treinar corretamente e estiver no caminho certo, evoluindo. Ai, com certeza. Isso a gente já vê, Olavo. Não é sim, não. Isso é certeza. Isso eu particularmente posso dizer, porque te vejo toda semana treinando e eu vejo seu esforço. Então, indiscutivelmente, da sua parte, do seu esforço, a gente sabe que está acontecendo. Nem tudo cabe somente a nós, mas o que cabe a nós já está acontecendo. É muito legal ver a diferença lá, o primeiro vídeo que a gente tem lá no trial e o último. São poucas aulas e muita diferença, então se a gente treinar corretamente, eu acho que a gente consegue evoluir muito. Com certeza. A gente zoa, a gente brinca, mas também tem muito treino, tá, Ó, gente? muito. Olavo, muito, muito obrigada pela sua presença aqui. A galera curtiu muito, teve muita interação. Estou muito feliz de ter trago todo esse conteúdo, ter dividido um monte de informações pessoais suas. E espero que daqui para frente e ano que vem também venham muito mais conquistas. Você merece demais. Amém, se Deus quiser.
Mais uma vez aí agradecer a todo mundo que acompanhou, assistiu, participou aqui. Agradecer a Sabrina aí pelo convite, pela atenção. E agradecer a todos os patrocinadores que estão comigo aí nesse ano, me apoiando, me ajudando a realizar meu sonho aí. E bora pra cima, turma, que tá só começando, né? Bora, bora pra cima. Turma, muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Essa live vai ficar gravada, então quem não pôde assistir ao vivo, aproveita, vai estar em todas as plataformas, Spotify, no YouTube também. Um beijo enorme. Até semana que vem, Olavo. Tchau, Tchau, meu tchau. Até povo! semana que vem. Obrigadão, turma.